bom dia, ao vivo pelo Instagram, pelo LinkedIn, recebendo você nesse 7h07 da manhã para a gente falar sobre marketing, tomar café da manhã falando sobre marketing, ótimo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu quero já começar a dar sequência nessa narrativa de marketing ideológico, marketing de valor, comunicando o valor. Deixa eu adicionar aqui nos comentários, fixar o tema, comunicando valor, é o que dá jogo, sim, é a profissionalização do marketing, quando eu quero pensar em ganhar dinheiro, valorizar o meu passe, né, cobrar pelo que eu entendo que eu tenho de valor, pela minha percepção de imagem do cliente perante a minha marca, eu tenho que trabalhar essa comunicação de valor. Por isso que a gente fala tanto em branding, que é a gestão de marca com posicionamento. E aí eu quero te dizer o seguinte: pequenas empresas não precisam ser grandes, tá? Pequenas empresas podem e devem comunicar valor. E eu já vou te dar um exemplo. Geralmente eu coloco os exemplos para finais, mas é para você te inspirar. A Berimbau, uma escola eco, tá? Ela é pequenininha, talvez você não conheça, de Belo Horizonte, BH. O que ela faz? Ela trabalha o conceito de crianças praticando, sendo educadas no contexto de meio ambiente, livres, né, dentro da escola. É a Berimbau Eco Escola, uma escola de educação infantil em Belo Horizonte que implementa práticas sustentáveis. Então, valor o quê? Sustentabilidade, né? E atividades ao ar livre para promover o quê? O desenvolvimento integral das crianças. Então, os valores pedagogia, educação com sustentabilidade, conectando com natureza. Né? E por que eu estou trazendo esse conceito? Porque a gente, para embasar, para valorizar toda a nossa conversa sobre como você coloca seus valores na prática. Às vezes você tem um valor, aliás, geralmente é indicado que você tenha valores bem estabelecidos que estão relacionados com seus propósitos, sua visão de mercado, de negócio. Isso faz parte de um plano estratégico de uma empresa. Se a empresa não tem planejamento estratégico, ela não olha para isso, ela dificilmente vai galgar a longo prazo resultados de posicionamento de valor, como a gente diz, de mercado. Dificilmente ela vai vender bem, porque ela não vai ter consistência na comunicação com o marketing. Então, ela não consegue ter aquela conexão com o cliente que faz o cliente fidelizar ela a longo prazo, né? Ela faz campanhas para todo mês iniciar uma venda sem muito potencial aí de conexão, de rapport, não estabelece essa liga, sabe, entre empresa e cliente. Então, isso é possível, a gente percebe as grandes marcas fazendo um gol, né, tendo grandes resultados por causa dessa questão de valores. Claro que eventualmente pode ser, tem que ter cuidado, eventualmente pode ser alguns exemplos aí mal sucedidos, né, de conectar valores com, daqui a pouco, uma ideologia, já que a gente está falando de ideologia, em que pegue mal para a sociedade. Então, a gente está falando de marketing ideológico, a gente está falando de valores, tem que ter um peso na consciência, porque a gente tem que defender a nossa bandeira de posicionamento e isso, às vezes, exclui mercado. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? Mas para dar sequência, por exemplo, a Jupiá Restaurante Vegetariano, tá? Aqui brasileira também. Ela é paulista, esse restaurante é uma marca paulista de São Paulo, né? Então, ela não só oferece refeições saudáveis e sustentáveis, valor, saúde, sustentabilidade, mas também ela promove workshops, eventos comunitários para conscientizar sobre a importância da alimentação consciente. Então, quer dizer, quando eu tenho um propósito amarrando o negócio, eu explodo o conceito daquele negócio, eu consigo agregar serviços inovadores, né? E todo o papo sobre marketing ideológico vem justamente dessa demanda que as empresas têm de influenciar e persuadir o mercado através da inovação. Então, uma empresa que ela é vanguardista, e esse é o centro das nossas transmissões dos últimos dias, é sobre eu fazer inovação. E eu fazer inovação está conectado muito com o marketing ideológico, com eu entrar dentro para emergir dentro dos meus valores e explodir eles através das minhas parcerias, através de projetos, através de conscientização, e aí eu vou criando braços, ramificações do meu negócio que agregam valor muito sobre o que eu faço, né?
o que acontece? Você vai vender uma caneca, você vende uma caneca, é uma commodity, é X, custa X. Agora, dependendo do que você coloca dentro dessa caneca, na hora de vender, ela cria valor agregado, né? Dependendo do contexto, se aquela caneca vai fazer parte de uma simbologia, de um movimento, de uma liderança, né? Tudo isso faz diferença no jogo para você ali agregar valor no seu produto, tá? Outra empresa pequenininha, né, lá de Portugal, Biju e Juju, são empresas pequenas que estão explodindo em resultados, tá? Justamente por esse trabalho de marketing ideológico enraizado nos valores, que por consequente traz processos inovadores de relacionamento com o mercado, tá? Então essa empresa, por exemplo, a Biju e Juju é uma loja de roupas, tá? Uma loja de roupas e acessórios em Lisboa, tá? Que valoriza a produção artesanal e comércio justo. Então ela diz que ela oferece peças únicas por artesãos locais e materiais sustentáveis. Então ela valoriza o comércio, o artesanato local, né? O desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável socioeconômico local, tá? Isso é ideologia, isso é valor, é uma bandeira que eu carrego e que eu torno ela coerente junto com o meu negócio. Nos Estados Unidos a gente tem The Good Tea, né, que é uma empresa de roupas éticas também sustentáveis, sediada em Los Angeles, que fabrica camisetas orgânicas, camisetas orgânicas. Quando a gente vai pensar camisetas orgânicas, precisa entrar num negócio desses? Se eu adoro moda, por que eu acordo um dia, eu como empresário, pensando, vou fabricar camisetas orgânicas, né? Veja bem, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer pesquisa. Geralmente, esses projetos, eles nascem de teses, né, de mestrado, de doutorado, de pós, graduações, enfim, né, onde nasce uma ideia, nasce um despertar de propósito em relação à sociedade, e isso vira um game, isso vira um jogo, isso vira um negócio, né? E nesse caso virou, então, não que a origem tenha sido uma pesquisa, enfim, mas alguém estudou, alguém pesquisou e entendeu que era possível sim fazer camisetas orgânicas, bem, e que isso ecologicamente é correto. Então uma empresa que tem valor de sustentabilidade, né, valores relacionados à ecologia, né, essa necessidade de ganhar, de lucrar, mas também olhando para o ecossistema, empresas que têm esse valor, elas vão sim estar na vanguarda, estarem na inovação na medida em que elas comercializam isso na prática. E aí é conectando seus produtos, seus serviços com esses valores. Essa é a receita para que eu desenvolva o marketing ideológico, não só no verbo, não só nas minhas mensagens de comunicação, mas na minha ideologia na prática, né? Isso é levantar. E aí eu rotulo, uma vez que eu tenho os meus valores relacionados aos meus produtos e meus serviços, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um rótulo para ele. Eu tenho que criar um rótulo, um rito e uma sequência de comunicação. Esse rótulo é uma bandeira, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente também tem a CIP Cozinha Afetiva. CIP Cozinha Afetiva, o próprio nome já diz, né? Cozinha Afetiva. É uma pequena empresa, tá? Em Recife, que se destaca por oferecer refeições caseiras e afetivas. Aí você pode perguntar, o que é uma refeição caseira? Ok, a gente sabe, mas o que seria uma refeição afetiva? Como isso, dependendo de como você contextualiza, pode ser mais do mesmo. Eu nem arrisco entrar nesse jogo, que é tão difícil vender, né? A gente aprende que a gente tem que vender fato, que a gente tem que vender promessa, que a gente tem que vender bônus, que a gente tem que vender garantias, que a gente tem que vender benefícios ao nosso cliente. Então essa pauta do marketing ideológico, ele ganha ascensão nos últimos tempos no sentido de explorar um oceano azul, como a gente já fez algumas transmissões sobre isso. E aí eu começo a agregar valor aos meus produtos, mas quando ele fica intangível demais, cai sim nessa esfera do mais do mesmo, quase do charlatanismo, e aí que algumas empresas elas tendem a não acreditar, tendem a se frustrar no resultado de uma marca com viés ideológicos, calcadas em valores. Só que quando a gente consegue conectar essa ideologia com nossos produtos, nossos serviços na prática, quando a gente consegue tornar
essa ideologia tangível, a gente tem uma vanguarda gigante, a gente explode em termos de gatilhos mentais. Logo, a gente explode em persuasão, em influência, em liderança mercadológica, porque a gente passa a servir a sociedade. E lembra que, de acordo com os estudos, é a conexão única, é aquela liderança que serve o cliente. Eu sempre digo, servir não no sentido de submissão, mas servir no sentido de atender às dores de uma sociedade, de um público específico. Ora, se o seu público ele tem um inimigo comum, a sua marca, né? Então, no caso dessas empresas, né? E só olha para o inimigo comum de verdade, essas empresas que estão calcadas em valores, e às vezes a gente tem um inimigo comum, toda empresa, ela vem para suprir uma demanda, uma lacuna latente de mercado. Então, todas elas têm um inimigo comum, mas às vezes elas não pensam sobre como explorar isso, e elas deixam sim dinheiro na mesa, tá? Agora, se eu faço o penso estratégico antes, se eu faço um plano de negócio, ou mesmo um canvas de negócio, aliás, que é uma ferramenta que agora a gente está trabalhando muita força na atual turma de imersão, né? A conexão única, o óbvio tem que ser dito, que os gigantes fazem, você também tem que fazer. São as narrativas que a gente coloca aqui, que a gente coloca em ferramentas, passo a passo, na prática. A gente começa a entender, quando a gente vai explorando essas lacunas, quando a gente vai desenvolvendo esse penso sobre esses valores que aparecem quando eu faço, então, um plano de negócios, elas tornam tangíveis a minha ideologia. E aí elas explodem resultados, essas marcas, elas explodem resultados, tá? Então, como é que essa marca, a CIP Cozinha Efetiva, ela consegue trazer para a realidade um conceito, consegue fazer os clientes palparem a sua ideologia, né? Além de elas ancorarem o movimento e militarem de verdade sobre esse movimento, e militar significa educar o mercado, né? Através de workshops, através de educação, enfim. No caso da CIP Cozinha Efetiva, ela utiliza ingredientes locais, muito parecida com a Biju que eu citei antes, né, lá de Portugal. Mas ela trabalha ingredientes, ela traz para dentro da culinária ingredientes locais, tá? Então, ela utiliza a afetividade de um bairro, a familiaridade de um bairro. Então, são ingredientes locais e sazonais, né? Ou seja, que tem a ver com uma determinada plantação, com uma determinada agricultura regional, aliado a um contexto de clima, né? De safras. Para quê, né? Para oferecer para o mercado aí, para promover a inclusão social. E aqui a gente já começa a entrar em outra pauta, que é o marketing inclusivo, que tem muito a ver com valor, tem muito a ver com vanguarda, né? Tem muito dinheiro na mesa aí dos brasileiros, das marcas, das empresas que estão deixando essa fatia de lado. Eu fiz várias contas sobre isso, né? Relacionado ao quanto que a sociedade emergente, ela precisa de marcas que banderem, né? Essa questão do marketing inclusivo, que tem a ver com marketing ideológico e por consequente tem a ver com marketing de inovação, né, de vanguarda. O quanto que as empresas brasileiras estão deixando muito dinheiro na mesa ao não olharem para isso, que deveria ser algo natural, né? Algo natural, não deveria ser nem tratado como estratégia de marketing do ponto de vista de vanguarda, mas sim do ponto de vista de rotina, tá? Então, ela promove, tá? Ela é uma empresa que se destacou a promover a inclusão social ali naquela região, empregando, tá? Refugiados e pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Por isso afetiva. Então, ela consegue botar na prática. Veja como é que ela consegue colocar na prática a ideologia do negócio. Tá? Então, por que fica mais do mesmo? E em que momento o meu marketing ideológico não funciona? Quando eu só falo, mas eu não sou congruente com aquilo que eu falo. E aí o mercado se enoja, porque ele percebe. Agora, quando eu consigo colocar na prática a minha ideologia, transformar ela, né, em algo palpável, em algo perceptível para o meu público, automaticamente eu estou inovando, porque eu estou trabalhando em cima de uma identidade e um posicionamento que é só meu mercadológico. É uma conexão única com o meu cliente. Lembra que valor, né, de acordo com Kotler, a fórmula é a seguinte: o valor ele está relacionado à percepção de valor, e a percepção de quanto o cliente pode e quer pagar para mim, ela
está diretamente relacionada com o quê? Com 3 pontos importantes. Eu ser único no mercado, eu atender as dores do meu cliente ou de uma comunidade ou de um determinado segmento, conectado com múltiplos pontos de diálogo, de experiência, de troca de experiência com o meu cliente. Então, são esses 3 elementos que fazem com que uma marca, uma empresa, ela cresça em termos de percepção de valor de mercado. E aí eu começo a pensar em marketing ideológico. Para que eu possa ser único, eu tenho que ter uma essência, eu tenho que ter crenças, eu tenho que ter valores, eu tenho que ter uma identidade, eu tenho que ter uma autenticidade, eu tenho que ter uma verdade, eu tenho que ter uma transparência na minha comunicação, mas não apenas no sentido de qualidade, bom atendimento. Isso é mais do mesmo, isso todas as empresas têm que ter, né? No momento que a gente passou da era da Revolução Industrial, onde ganhava jogo quem tinha larga escala de produção para atingir a massa. Hoje a massa já tem acesso a todos os produtos, todos os serviços, está tudo na prateleira. Qual é a diferenciação? A diferenciação é aquilo que faz diferença na ideologia do consumidor, e o consumidor exige isso. Por isso que a gente tem uma evolução do marketing já em nível de 6.0, né? Que não é mais apenas sobre troca de experiências, é sobre sustentabilidade, valores agregados, é sobre inclusão, é sobre proteção de dados, é sobre toda a gestão relacionada a ESG, né? Cultura organizacional voltada ao social. É uma exigência mercadológica que parte de uma evolução do consumidor em nível global, não só aqui no Brasil, Aliás, o Brasil, nesse sentido, está sempre um passinho atrás, né? Então, quando se falou em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil entrou depois. Quando se falou em compliance, o Brasil entrou depois, né? E quando a gente fala em ESG, o Brasil não é diferente, né? O Brasil está caminhando para isso. Mas, ao mesmo tempo, o consumidor, ele já em nível global, ele conectado a múltiplas plataformas e acessando modelagens de outros países, ele acaba exigindo isso de uma velocidade maior do que antigamente, né? Então, as empresas hoje brasileiras, elas conseguem exportar serviços, conteúdos, conhecimentos através do digital, né? E elas fazem isso com maestria quando elas olham, quando elas têm esse olhar voltado para inovação ideológica, inovação que vem pelo marketing ideológico, pelo marketing de inclusão, pelo marketing de responsabilidade social, marketing social ou societal, né? Como que essas marcas... Então, assim, gente, eu citei algumas marcas aqui, pequenininhas, mas que elas estão sendo estudadas nos casos, né, na academia, vamos dizer assim, do marketing da administração, como cases para incentivar outras empresas pequenas a olharem para dentro dos seus valores, dos seus princípios, e assim elas se fortalecerem, se embasarem diante do mercado, que é concorrido, que tem disputa mercadológica. E a gente traz essa narrativa para justificar o seguinte: olha, essas empresas, elas realmente vendem mais. Essas empresas, elas realmente nascem pequenininhas e explodem. E às vezes explodem mais rápido do que aquelas empresas que estão há anos no mercado, né? E se elas sabem fazer marketing disso, como é o exemplo dessas empresas, por isso que a gente tem a notoriedade, a gente sabe que elas existem, se elas sabem fazer marketing disso, rapidamente chegam aos 4 cantos do mundo como exemplos, realmente como cases de inspiração. Então, existem muitas empresas que não trabalham tudo isso, sabem fazer bom marketing, vendem sim, mas quanto tempo elas se sustentam? Elas se sustentam pouco tempo, né? Pouco tempo. Na prática, Aline, eu poderia dar exemplo de empresas grandes, já vou citar também, tá? Para você, mas aí são sempre as mesmas, né? Que trabalham em todo esse contexto. Mas na prática, o que diferencia uma empresa que faz, então, marketing ideológico e que não faz, né? Acredito que você já tenha pegado aqui o fio da meada, né? Mas é sempre bom reforçar, é o óbvio que os gigantes fazem, que a gente tem que falar muito aqui também, porque eles pagam lá bons gestores, bons líderes que já estão acostumados com todos esses processos, né? E a gente aqui, às vezes, na corrida do dia a dia, apagando incêndio, a gente não olha para essas questões que são fundamentais para a nossa alavancagem de mercado, né? Então, mensagem de marketing voltada, tá, para valores. É o que faz a diferença do jogo entre uma empresa que trabalha em marketing ideológico, que trabalha calcado em valores, e empresas que só abrem as portas todo dia de manhã e fecham às 6 da tarde, 7 da noite, enfim, né? Fazem mais do mesmo todos os dias. E ok, vendem, se sustentam, mas elas não brilham, tá? Então percebe, empresas pequenas que eu acabei de citar, não só no Brasil, mas eu citei uma paulista, uma de Belo Horizonte, uma de Portugal e uma estadunidense.
ou seja, né, nenhuma delas está pertinho de mim aqui onde eu estou, aqui no Rio Grande do Sul. E todas elas brilham, ainda que pequenas, brilham, tá? Pergunta quando que uma crise vai abalá-las, né? Pergunta quando, né? Ou é difícil, porque já tem essa visão de inovação, essa visão, né, de ecologia. Então você é um artesão. Você é um artesão, tá? E você acredita em parcerias, você cobra um valor que é justo, você acredita em parcerias, e algumas pessoas podem dizer assim, como tu é ingênuo, né? Tu paga para trabalhar, né? Como é que, né? E aí quando vê, você é tão legal no seu ambiente que você tem ali doações de tecidos, doações de lonas, doações de materiais de base, de matéria-prima, né? Pelo seu jeito de ser. Se você explora, se você assume a sua identidade, a sua autenticidade, eu sou assim, eu trabalho assim e eu me destaco assim, é um passinho para você transformar isso em uma grande receita, em um processo, uma metodologia, né, em uma educação para outros artesãos. Assim, no estalar de dedos, você pode ter uma loja que bomba, se você sabe comunicar esse seu posicionamento à medida em que você assume ele. E, como exemplo, com case de inspiração, né? Além de que daqui a pouco você já está vendendo esse modelo no sentido de educar o mercado mesmo, né? E quem educa o mercado, né, faz o seu propósito acontecer. E quem faz o seu propósito acontecer ganha mais recursos. Por quê? Porque entra no flow da prosperidade, né? A gente trabalha com mais felicidade, a gente trabalha com mais sustentação, e a gente sabe que quando a gente entra nesse jogo de flow, inclusive a gente vive mais, né? É a filosofia do Ikigai, dos orientais, né? Então é a mensagem, né? A mensagem de marketing ideológico, aquela mensagem nas minhas redes sociais, no meu dia a dia, no meu treinamento das minhas equipes, na minha conversa com meus clientes, na minha conversa com meus fornecedores. Olha, isso eu aceito, isso eu não aceito, funciona assim, né? Eu sou autêntico assim, porque meus princípios são esses, meus valores são esses. Então começa a comunicar isso, começa a bater no peito, eu sou assim, né? Que você vai brilhar, você vai fazer jogo, você vai transformar em algo que poderia ser uma fraqueza sua numa extrema força, né? Posicionamento de marca, isso é posicionamento. Quando eu bato no peito, eu sou assim, eu sou autêntico na minha ideologia, nos meus valores, eu estou me posicionando diante do mercado. E onde eu me posiciono diante do mercado, eu tenho a base que requer qualquer estratégia de marketing. Eu tenho, a gente costuma dizer que existem passos, existem passos para que eu cresça no marketing. O primeiro deles é o posicionamento de marca, o branding. Por isso que eu tenho que trabalhar nas ferramentas práticas. A primeira imersão das nossas turmas é 10 passos para que eu crie o meu posicionamento. E aí a gente está falando de plano de negócios, a gente está falando de valor, missão, valor, né? Eu entender quem eu sou, autoconhecimento tanto pessoal dos líderes que fazem a marca quanto corporativo. Isso a gente trabalha antes e às vezes os líderes nos perguntam assim, Ali, mas o que isso tem a ver com marketing na prática? Como que isso vai explodir a minha comunicação? Calma que antes de você chegar no 10º passo, você já explode, né? Você já explodiu. Você já fez um planejamento de comunicação assertiva, turbinada, que vai te trazer venda, vai te trazer valorização de marca e você pode depois, inclusive, vender o seu negócio, a sua marca por um valor maior, né? Então, antes de você chegar no 10º passo, você já tem esses resultados. Por quê? Porque você está trabalhando na sua ideologia. Você está trabalhando no seu posicionamento, tá? É o posicionamento de marca. E aí você começa a engajar com a comunidade. O engajamento com a comunidade, ele é uma característica das empresas que trabalham marketing ideológico, que faz essa diferença, né? Como é que eu sei a diferença? Era a pergunta, né? Como é que eu sei a diferença entre uma empresa que trabalha marketing ideológico e outra não? A que trabalha marketing ideológico, ela engaja com a comunidade, né? Então, ela tá firme aí em relação à questão de crises, porque ela tem um público fã. Então, vem uma pandemia, ela simplesmente abre o WhatsApp e começa a vender. Eu abro um produto aqui, eu abro uma turma de imersão, se eu tenho um engajamento comunitário, eu só anuncio, abrir e as pessoas vêm e participam, porque eu trabalho isso na minha comunicação, né? Eu trabalho isso, eu sou diferente, eu sou inovadora na minha forma de comunicar, porque à medida que eu engajo com a comunidade, eu vou escutando as dores da minha comunidade, eu vou criando produtos, serviços, narrativas, educação, para que realmente eles se sintam acolhidos. E aí eu acabo sem querer, querendo, fazendo inovação, estando na vanguarda, influenciando e persuadindo o mercado, né? Isso tudo que eu tô falando
falando, gente, são armas da persuasão, tá? Tá lá nas leis no listado, né? Nas leis das 48 leis do poder, né? De Robert Greene, que é esteja na vanguarda. Então eu tô já há mais de uma semana te explicando como estar na vanguarda, te trazendo casos, enfim, para que realmente você se inspire 1% melhor todos os dias, tá? A transparência e a autenticidade, né? Empresas que trabalham marketing ideológico, notadamente, elas têm uma transparência e uma autenticidade, por isso elas valem mais. Então, é a diferença entre você vender um café, um chocolate, né, que tem o mesmo gosto da concorrência, mas o seu tem mais valor porque a sua etiqueta vale mais. Por quê? Porque você tem uma autenticidade na produção, você tem uma autenticidade nos ingredientes que você usa, porque está conectado em valores. Quantas empresas, tá? Fazem muito bem o tema de casa, mas não comunicam os seus valores, tá? E aí deixam dinheiro na mesa e pedem para o concorrente porque quem compra não sabe, né? Então, eu já entrevistei alguns empresários, por exemplo, na área da gastronomia, isso é muito comum. Porque eu uso o melhor produto de qualidade. Ok, teu cliente sabe, né? E isso traz esse produto de alta qualidade que eu uso, que logicamente é mais caro e, portanto, o produto acaba ali na ponta sendo mais caro, ele dura mais, né? Então, ele pode ficar mais tempo fora da geladeira, então, ele trabalha a questão sustentável, né? Eles são ingredientes orgânicos, o cliente não sabe disso, né? Então você compra uma banana orgânica, por exemplo, de uma que não é orgânica, você não sabe a diferença, né? Esses dias a minha vizinha estava com uma dúzia de ovos na frente da porta dela e eu perguntei para ela assim, ela compra direto da fazenda, né? E eu disse assim, eu quero comprar ovos direto de um produtor pequeno, é o caso? E ela falou assim, não sei, eu só chamo. Eu disse, putz, né? Perceba que se você faz um bom marketing, você instrui, educa o seu consumidor sobre o valor do teu produto, coisas que você não abre mão, porque são teus valores, só que você não comunica, você está deixando de ajudar o seu mercado, entendeu? Porque quando você trabalha um chocolate com ingredientes que duram mais, a gente está falando de saúde, a gente está falando de não só de gosto, não só de paladar, né? Mas é muito mais do que isso, segurança alimentar. E aí você tem que educar o mercado, sim, sobre a questão da importância da segurança alimentar, né? Do risco de doenças intestinais, enfim, virose, bactérias, o que for, né? Bactérias, sobretudo, né? Então é sobre isso, é sobre eu saber me posicionar em cima dos meus valores. Isso é se tornar os meus valores congruentes, compatíveis com a minha narrativa, com a minha ideologia e agregar muito valor, tá? Mas além disso, né, a transparência e a autenticidade que traz para as marcas que trabalham a vanguarda da liderança através aí dos valores, é a questão da lealdade e do engajamento aos clientes, né? Então, por quê? Porque quando eu digo, olha, aqui você vai comer um chocolate que tem sustentabilidade, responsabilidade social e segurança alimentar. Tá? Por quê? Por isso, tá? Não é óbvio que todos os meus concorrentes fazem desse jeito, mas eu faço e eu vou comunicar. Não só vou comunicar, como vou alertar sobre a importância disso, tá? Esses dias, eu adoro café. Esses dias eu comprei um café em cápsula e eu botei na máquina e meu filho, de 15 anos, disse assim pra mim, Aline, mãe, para de tomar esse café, porque o plástico, quando ele esquenta, ele solta um gás que é prejudicial à saúde, né? E eu fiquei pensando, mas isso aqui tem efeito a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Sim, faz sentido, né? Tanto que as garrafas, a gente tem que ter muito cuidado na hora de consumir água engarrafada, né? Sempre é bom em vidro. Por causa disso, porque a gente não sabe a questão da logística, então é indicado você comprar marcas que estão perto da sua residência, onde a logística não protege um pouco mais sobre a questão do calor, enfim, né? Existem campanhas, não deixa a sua garrafa de água no carro e depois tome, porque soltou ali, né? Questões químicas do plástico, que é muito prejudicial para a saúde, né? Agora, que marca de água que trabalha esses conceitos? Só aquelas caras que custam R$20 porque vendem em garrafa de vidro, né? Eu preciso ter só um produto de high ticket para transmitir meu valor? Não, eu posso ter uma solução diferente, ou eu posso comunicar que eu cuido, né? Que no meu transporte, no meu processo de transportar, eu cuido disso. Eu tenho um transporte refrigerado, por exemplo, né?
E aí depois, a partir disso, eu comecei a observar que algumas marcas de cápsulas de café, elas realmente são, não em plástico, mas em embalagens recicláveis. E de verdade eu comecei a valorizar mais essas embalagens, né? Claro que tem uma marca específica que eu gosto muito e que ela é no plástico e que às vezes eu faço vista grossa para essa informação que agora eu já tenho, porque a gente tem desculpa de fazer as coisas erradas até o momento que alguém nos fala e a gente deixa de ser ignorante, ou seja, não ter conhecimento sobre aquilo, né? A partir do momento em que a gente tem conhecimento, aí a responsabilidade é nossa, né? Não é do universo, não é de Deus, não é é nossa. Então, eu te pergunto, como que a sua marca está educando o mercado para que o seu mercado, o seu cliente assuma a responsabilidade sobre o que é certo ou errado consumir? O que é certo e errado consumir? Como que você contribui para os seus valores com a sociedade? Né? Seja na sua rede de fornecedores, como o caso dos artesãos que eu disse, né? Dessas marcas que eu citei, que promovem ali o comércio local, ou seja em nível de relacionamento direto mesmo com o cliente. Então é muito fácil, perceba que é muito fácil a gente encontrar, fazer a diferenciação de marcas que trabalham valor e marcas que não trabalham valor. Marcas que trabalham ideologia, marcas que não trabalham ideologia, né? Só que além de você ganhar mais dinheiro quando você trabalha ideologia e valor, você cumpre um propósito social, né? E é tão gostoso quando a gente sabe que a gente está cumprindo a nossa responsabilidade social, né? Parece que a gente se realiza enquanto líder de negócio, enquanto líder de equipe, líder de mercado. A tua equipe, ela fica mais engajada, fica mais comprometida, mais proativa. Talvez seja por isso que essas marcas tenham mais resultado, e de fato tem. Outro dia eu fiz uma transmissão com a Lucélia Eurique, que é a anfitriã do Papo de RH, e nós conversamos sobre o posicionamento de marcas empregadoras, né? Então, marketing de marcas empregadoras, como é que deve ser, como é que é. E a gente sabe, então, que marcas que trabalham esses conceitos junto com o seu mercado, e aqui, quando elas estão relacionadas a valores sobre humanização, né? Ou seja, equipe humanizada, elas têm um turnover, que é aquela rotatividade muito mais baixa do que as tradicionais. Elas têm resultado maior, elas têm mais agilidade na produção, elas têm mais qualidade na ponta da entrega, né? E então, por consequente, elas têm mais cliente ou elas podem até cobrar mais sobre a operação delas, né? E por quê? Porque elas trabalham forte a questão dos valores, nesse caso, exemplos, né? A humanização. Então, não que você possa ser uma marca que tenha valor forte de sustentabilidade, também não vai ter valores de humanização. Você pode trabalhar quantos valores você entender que é importante para o seu jogo, né? Agora, lembrando que valores é aquilo que eu não abro mão no meu dia a dia. Então, sim, vai ter aqueles que são mais fortes, dependendo de como que eu atuo, onde eu atuo, em que segmento que eu atuo e sobre os produtos e serviços que eu ofereço, né? O importante só é a congruência, independente da quantidade de valores que você divulga e você trabalha, o importante só é a congruência sobre como que você torna tangível, ou seja, sobre como você pratica no dia a dia a entrega desses valores. Eu sou inclusivo, eu sou uma marca inclusiva, e aí eu posso ser inclusiva no meu dia a dia, eu posso dizer para minha equipe, olha, eu posso ter uma rampa de acesso na frente do meu negócio para cadeirantes, né? Agora, eu não preciso necessariamente comunicar isso, então eu posso ter esse valor forte. Agora, no momento que eu ancoro essa bandeira, eu tenho que fazer um pouco mais do que colocar uma rampa na minha frente da minha porta, porque senão passa a ser mais do mesmo. E é isso que faz o povo cansar e até se afastar de ti. Agora, quando eu digo que eu sou uma marca inclusiva e eu faço programas de inclusão, eu tenho traduções em braille dos meus produtos, dos meus serviços, né? Eu tenho acessibilidade em todos os níveis. Eu tenho, por exemplo, sou um supermercado que digo que eu sou inclusivo. Eu tenho as portas de acesso, as rampas de acesso. Eu tenho o atendente ali do caixa que sabe conversar em braille, né? Quando eu tenho prateleiras acessíveis, quando eu tenho um penso estratégico de inclusão, é diferente. É diferente. Aí sim eu posso levantar a bandeira. Olha, o mundo precisa de mais inclusão. É só um exemplo, né? E a gente já vai falar sobre marketing inclusivo a partir de amanhã, tá? Que é muito importante essa pauta. E é óbvio, né? As marcas, o que difere uma marca que faz marketing ideológico de uma que não, né?
como ponto final aqui é a diferenciação competitiva. Eu não tenho nem como comparar uma marca em termos de diferenciação competitiva que faz marketing ideológico que não faz. Não tem nem como comparar, é incomparável, né? Por isso que as marcas que fazem inovação em termos de ideologia de valor, elas brilham mais, elas explodem mais, elas vendem mais e elas nadam sim no oceano azul, porque elas estão sempre buscando novas oportunidades de atender a dor do cliente através desse posicionamento calcado em valor, né? Já que o meu cliente ele se conecta em mim pelos meus valores, ele tem os mesmos valores que eu, então fica muito fácil entender as dificuldades do meu cliente e resolver através desses valores, desses princípios que são comuns, né? Veja se faz sentido para você. E para a gente finalizar, então, de novo, tá? Mensagens de marketing centradas em valores, né? Do ponto de vista bem prático, tá, gente? Identificação de uma marca ideológica, né? De valores específicos. Então, identifique com clareza nos seus rótulos, no seu slogan, os seus valores. Obviamente que o primeiro passo é você entender quais são os seus valores. Isso é posicionamento, isso aqui é gestão de marca, isso aqui é branding, tá? Branding, gestão de marca, é você colocar na sua estratégia de marca essa bandeira, né? Esse posicionamento firme, transparência, autenticidade, óbvio, né? Na narrativa e conexão emocional com o seu consumidor sempre, é falar no olho do seu consumidor, é falar sobre as dores dele, sobre as soluções que você resolve, os problemas que ele tem, né? Sobre os sonhos que você ajuda ele a realizar, os desejos dele, né? Isso é colocar um marketing de valor ideológico na base de todo o relacionamento com o seu cliente, né? Isso é inovar na comunicação, isso está na vanguarda, tá, gente? Exemplos globais, já que eu falei, os brasileiros, para a gente encerrar a pauta de marketing ideológico e entrar em outra engrenagem amanhã do marketing, que é a marketing de inclusão, né? Mas que também é a sequência do que a gente fala. Patagônia, eu falo muito da Patagônia, gente. A Patagônia é uma empresa de roupas norte-americana, né? Que trabalha muito forte o conceito de valores, né? E ela explode nas ferramentas de administração de marketing, por isso que volta e meia eu trago ela, né? Ela é conhecida pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. E ela também tem uma história de envolvimento ativo, por isso que não é mais o mesmo, ativo em questões ambientais. Então ela realmente pratica a sustentabilidade, não só através dos seus produtos e dos seus serviços, né? Como a conservação de terras públicas, como a redução do uso de plásticos e práticas de fabricação sustentável das suas roupas. E ela é uma marca frequentemente associada a valores como preservação ambiental, ativismo e estilo de vida ao ar livre, tá? Então ela contrata influencers lá que mostrem esse estilo de vida, né? Ben & Jerry's é uma marca de sorvetes famosa, né, por sua abordagem progressista e compromisso com questões sociais e políticos, né? Então eles são conhecidos por apoiar causas de direitos civis, né? Justiça racial, igualdade de gênero, mudanças climáticas, e frequentemente usam a plataforma para advogar por mudanças sociais positivas. A sua marca é fortemente associada a valores de justiça social, ativismo e responsabilidade corporativa. Responsabilidade corporativa. Aí você se pergunta, o que isso tem a ver com sorvete? O que ativismo, direito civil tem a ver com sorvete? Né? Ela nichou, talvez tenha um público ali que não vá, né, que não concorde com algumas bandeiras, enfim, mas ela tem um posicionamento forte, ela ancora no que ela é e tá tudo bem, né, e não tem nada a ver com a matéria-prima do negócio que é sorvete, né, mas tem tudo a ver com o propósito da marca. The Body Shop, né, é uma empresa de produtos de beleza e cuidados com a pele que se destaca pelo seu compromisso e comércio justo, sustentável, com ativismo de questões sociais, então conhecidos por usar ingredientes naturais, né, e sustentáveis em todas as suas linhas. Ela defende os direitos humanos, a proteção aos animais, o empoderamento das mulheres, né, e frequentemente está associada a valores e ética, né, responsabilidade social e ativismo. Gente, é muito importante, tá? Antes de eu citar a última, que é a Thoms, todo mundo conhece, né? Pra gente eu vou citar a Thoms e eu vou encerrar com uma reflexão aqui, ouro. A Thoms é uma marca de calçados e acessórios, provavelmente você conheça, né? Inclusive, ontem eu falei sobre ela na minha transmissão, fiz também um vídeo sobre ela e eu acho que hoje eu vou lançar outro vídeo sobre ela.
É conhecida por ser um modelo de negócio one for one, tá? Já faz bastante tempo que eu tô falando sobre a Toms. Ela cresceu muito rápido mesmo, e por isso que eu falo dela. Ela é pequenininha e hoje é reconhecida mundialmente. Explodiu pelo conceito one for one, one for one. A cada um sapato que ela vende, ela reverte a mesma quantidade, a mesma quantia de valor, de espécie, enfim, para crianças, né? Então ela contribui, ela tem esse valor forte com a contribuição com a pobreza social, mas não é só falar. E não é só educar, é muito mais do que isso. Ela engaja a comunidade e ela vende muito. Como eu exemplifiquei ontem, entre uma marca que ajuda a sociedade e uma marca que não ajuda, eu vou ter que comprar um sapato, vou comprar da onde, né? Então a reflexão que eu quero fazer, gente, pra gente encerrar é o seguinte, tá? A gente vive num contexto, né, onde a gente está falando muito hoje aqui no Brasil sobre questões ideológicas, tá? Qual é o problema da ideologia, né? E aí a gente fala ideologia de gêneros, que tem a ver com essa pauta de inclusão, diversidade, enfim. Qual é o problema só dessa pauta, tá? Que as empresas e os líderes, eles perdem, às vezes, o fio, tá? Quando eles falam mais do que fazem. Quando eles se vendem só pela ideologia. Porque a ideologia não é tangível, ela não é palpável. Então é fácil eu fazer ideologia, falar sobre ideologia, é muito fácil eu falar sobre ideologia e querer surfar numa onda que está em moda. Ora, se existem comprovações de resultados com marcas que trabalham em ideologia e outras não, eu vou surfar nessa onda? Ok, posso surfar, desde que eu seja verdadeiro. Verdade, congruência, tá? Então, ideologia não é falar, ideologia é fazer. Então, só toma cuidado com essas palavras, empoderamento, né? Eu sou inclusivo, porque você vai ver na prática, tá longe, tá muito distante, e aí passa a ser mais do mesmo, e mancha a sua reputação. Lembra que dignidade é o ponto forte de toda marca. Então eu tô aqui defendendo já não só há 40 minutos, né, mas muito mais do que isso, porque eu tô a semana inteira falando sobre marketing ideológico. Estou defendendo o marketing ideológico porque acredito que todos nós, enquanto líderes, pessoas e marcas, temos que ter nossos valores, temos que educar o mercado, né? Tirar o meu mercado da ignorância naquilo que eu sou expert, naquilo que eu me proponho a fazer, buscar meu lugar de fala e assim brilhar. Só que eu tenho que ter muita responsabilidade. Essa é a diferença do jogo entre os pequenos, os amadores e os gigantes, tá? Então, assim, se você quer sair da esfera do menino, da menina, e se tornar gente grande na questão do marketing, da arena do marketing, do jogo mercadológico, né? E aqui a gente já está falando também de gestão. Você não pode falar, você não pode gritar ideologia e não fazer valer os seus valores na prática, tá? Então, ações sociais práticas que vão fazer a diferença. Não é você dizer assim, eu sou uma marca feminista, eu sou uma marca sustentável, eu sou uma marca inclusiva, mas não entender como que isso funciona no dia a dia do teu consumidor, do teu cliente. Eu dei vários exemplos aqui para te inspirar como tangibilizar isso. E essa tangibilização, quando você amarra isso na prática, você sim explode, tá? Na inovação, na vanguarda, e você deve se recompensar com o valor que você vai ganhar, tá? No sentido de sim, fazer a diferença, no sentido sim de contribuir e no sentido sim que você tem que operar em cima de valores. Comemore, se você consegue chegar lá, comemore, porque é a demanda, é o requisito do Oceano Azul, tá? Então fico com essa reflexão e até amanhã. Amanhã às 7h07 te encontro de novo, né? Aqui nesse bate-canal para a gente conversar mais sobre marketing. Lembrando que a gente tem um grupo de líderes onde a gente debate e aprofunda mais nessa cachaça que é marketing. Até mais, até amanhã.